Amigos, como eu já expliquei num outro vídeo, José Fernandes Martins, do site Sorte Lenormand, da página do Facebook Sorte Lenormand, sempre tem me contemplado de uma maneira extremamente gentil com os baralhos que ele produz, com os decks que ele produz. E que são uma das coisas que eu mais aprecio dentro dos decks que eu já tenho. É sempre um acréscimo muito bom, é algo que me renova a minha maneira de olhar as cartas. E ele me mandou recentemente um pacote com 3 decks e eu não tive oportunidade de fazer esse unboxing antes. Eu estou fazendo com mais de 2 meses de atraso, mas tem uma justificativa. Eu me encontrava em viagem, eu voltei essa semana, agora, e há 2 dias atrás, para ser mais honesto, e peguei a minha correspondência e lá, para minha surpresa, estavam esses decks. Então, eu não sei, esses 2 vieram amarrados juntos, eu não sei se a leitura deles é algo inovador, que deve ser feito em conjunto ou não, mas aqui nós temos as cores da bandeira do Brasil, né? Verde e amarelo, bem verde, bem amarelo, né? Eles estão, como vocês podem ver, olha, trançados, amarrados juntos, e eu vou ver se são 2 decks distintos ou é alguma coisa que... Vamos ver. Aqui nós temos um deck que se chama Sorte Lenormand. Sorte Lenormand. Isso. E aqui nós temos um outro que também eu acho que eu não sei, vocês estão vendo aqui que coisa interessante? Deve haver uma explicação aqui que eu ainda não li, vocês estão vendo que eu estou abrindo agora, ou que o Zé Fernandes tenha dado a vocês. Vocês separaram que as imagens são as mesmas, né? As mesmas, porém, aqui nós temos uma amazona correndo da direita para a esquerda e nós temos este cavaleiro correndo da esquerda, jockey, né? Um jockey da esquerda para a direita. Se for o que eu estou pensando, é muito interessante, porque é a maneira mais conhecida, trabalhada, cruz. Eu acho que o Zé Fernandes não colocou isso. E a pessoa usa como talvez achar mais conveniente. Mas vamos ver. Vamos ver como é que eles dialogam, já que eles vieram abraçadinhos na embalagem, né? Não sei se ele é voltado àquele público consumidor de cartas e tarólogos, evidentemente, cartomantes, né? Não tarólogo, porque isso aqui é um Lenormand, mas cartomantes, e que preferem fazer uma leitura, como é que eu vou dizer? Que não leem da esquerda para a direita, leem da direita para a esquerda, né? Ou se você pode acrescentar os dois, misturar os dois e deixar, por exemplo, resolvido que o que sair no sentido da direita é positivo, o que sair no sentido da esquerda é negativo. Não sei como é que o Zé pensou nisso, o Zé Fernandes pensou nisso, mas vamos lá, vamos ver as imagens, porque elas são muito bonitas. É uma imagem bem de ilustração mesmo, né? Bem de ilustração e muito fácil de ser vista. Como vocês podem ver, a carta número 2 está dentro daquilo que se convencionou chamar de sistema brasileiro, ou seja, ao invés de ter a carta dos trevos, aliás, trevo é o verso desse baralho,
em vez de se convencionar aqui ser a carta número 2 do trevo, que é normalmente lida como pequena sorte, golpe de sorte, é um sucesso efêmero, né? Digamos assim, no sistema dito brasileiro, é tido como paus e pedras, ou seja, um obstáculo. Que tamanho de obstáculo? Um obstáculo que é menor do que uma montanha, que nós vamos encontrar aqui no baralho mais adiante, né? Mas é a mesma coisa, só que menor. Né? Se o trevo é menor, é um sucesso menor que o sol, que a carta do sol prevê, né? O paus e pedras é algo difícil de ser resolvido, mas não tão difícil quanto uma montanha. Barco, casa. Olha a árvore, que interessante. As estações, né? O dia e a noite, né? A árvore frondosa, sem. Muito interessante. Muito legal. Nuvens, serpente, caixão, buquê, ou ramalhete, foice. Sempre que eu vejo a carta da foice, eu gosto dessa ilustração como está colocada aqui, que é bem simples, bem prática, e tem uma coisa, tem um subtexto aqui que é importante lembrar. A foice não apenas corta possibilidades ou situações, ou, enfim, poda, né? Reduz, fatia, mas ela também colhe resultados. Colhe resultados. Como é que eu vou saber quando é uma coisa e outra? Pela lógica, pela intuição, né? Se a pergunta está falando de resultados possíveis de alguma coisa que está andando, eu vou ver pelo andamento da tiragem se isso daqui é a colheita ou se isso é o corte da possibilidade de lucro, né? Ou se é colher os lucros. Fiz uma aplicação, está rendendo bem, coisa e tal, é provável que eu tenha um resultado positivo no fim, né? Então, isso é muito interessante dentro da carta, quando ela te dá essa possibilidade de pensar. E aqui nós temos uma dominatrix, né, com o chicote, né? O chicote é um símbolo de poder também, né? Um símbolo de algo forte, de algo pesado que a gente tem que, às vezes, enfrentar. O bullying, por exemplo, é um chicote. Os pássaros, olha que bacana. Bem ilustração, né, de revista em quadrinho. A criança, raposa, o panda representando o urso. Olha, as estrelas da bandeira do Brasil, né, da constelação, o Ordem e Progresso. A cegonha aqui bem assentada na chaminé, tá certo? O cachorrinho ou a cachorrinha com seus lacinhos. A torre, o jardim, a montanha. Lembro do que eu comentei da carta número 2? Então, ultrapassar um tronco caído na estrada ou passar por cima de uma pedra é muito mais fácil do que escalar uma montanha, né? Essas duas cartas, elas são cartas de medidas, né? Medida de dificuldade. O problema é grande? Saiu essa carta? Não, é um problema pequeno. O problema é grande? Sim, é um problema, é um grande problema. Os caminhos, né, que são opções, é o livre-arbítrio, são talentos que a gente pode ter também. Fulano
toca bem 7 instrumentos, é bom escritor e excelente cozinheiro, sabe? Tem 2 ou mais empregos, né? O rato, os ratos, o coração, o anel, o livro, a carta, o homem e a mulher, os lírios, o sol, a lua, a chave, os peixes, a âncora, nosso nível de segurança, de sabermos do nosso pertencimento, né? E a cruz. Muito legal. Agora eu vou conferir com este e ver. Eu sei que a imagem aqui está ao contrário. Ah, tá vendo? Aqui a minha carta de número 2, eu leio dessa maneira, que é a maneira tradicional do Lenormand. O Lenormand, não esqueçam, é um baralho. Desculpem essa tremeção aqui no vídeo, mas eu estou numa situação aqui praticamente impossível de gravar e segurar a carta. Então, nesse baralho, o pessoal que segue a chamada escola brasileira, eles vão adotar esse baralho com muita facilidade, porque já está aqui a carta. E neste outro, a carta está aqui. Então, aqui é uma pequena dificuldade e aqui é uma pequena sorte. Né? A casinha está aqui. Olha a árvore. Ele mudou as imagens. Se lembram? Daqui, deixa eu mostrar de novo, se eu pegar rápido. Ó. A árvore desse daqui era assim. Desse que tem o cavaleiro correndo aqui, o jockey, né? Jockey de corrida de cavalo, aqui aceleradíssimo. E aqui nós temos a árvore de forma diferente, a nuvem, a serpente, um sarcófago no lugar do caixão, né? O sarcófago é um caixão para a vida eterna, né? É um símbolo em si próprio, né? Ele guarda, ele preserva para uma futura próxima vida, né? Ele é, digamos, indestrutível, enquanto que o nosso caixão, o que nós usamos de madeira, coisa e tal, ele se acaba. E esse daqui é uma coleção de caixões até dentro de um invólucro maior, que é o que nós realmente mais reconhecemos, como sarcófago, e normalmente feito de material muito resistente. O ouro, a prata, o lápis, as pedras preciosas e menos preciosas, como o lápis lazuli, né? O buquê, a foice. Reparem, neste daqui, a foice está apontando, nessa carta, a foice aponta para a direita, enquanto que nesse baralho aqui anterior, a foice apontava para a esquerda. Então, gente, se eu puder dar um conselho, é o seguinte: com esses dois baralhos, você monta o deck da maneira que você joga. Eu não vou conseguir encontrar aqui agora a carta da foice, sinceramente, porque eu não estou nem conseguindo pegá-la. Mas você monta como você acha que deve ser. Eu costumo ler no sistema brasileiro, então eu quero uma carta de número 2 que lembre o sistema brasileiro. Eu gosto quando o cavaleiro está da direita para a esquerda, indo da direita para a esquerda. Não, eu prefiro da esquerda para a direita. Então você vai montando o baralho como você quiser. Eu não acho que a foice corta para frente, mas eu acho que ela corta o que está ali, o que já passou. Você quem sabe, né? O chicote. Você vê, não era pássaros
pássaros, a coruja também é um pássaro, mas a coruja tem mais uma outra simbologia, né? Ela está mais envolvida com alguma coisa de conhecimento, de sabedoria, né? A coruja, ela tem uma capacidade de girar a cabeça dela quase 360 graus, né? Ela faz um giro muito grande, ou seja, ela tem uma perspectiva da realidade muito mais ampla do que nós, que enxergamos só para frente, né? Nós temos que virar o corpo ou a cabeça toda para poder enxergar todos os lados da questão, né? Então, ela pode ser associada a isso. Ali era um menininho, aqui é uma menininha. Às vezes a pessoa prefere que seja uma menina. Por quê? Porque tem uma filha menina que, enfim, que ela identifica com essa carta, ela consegue pensar nas qualidades do ser criança através do filtro da filha dela, né? Aqui nós temos a raposa, aqui no outro nós tínhamos o panda, nesse daqui nós temos o ursinho. Se no outro nós tínhamos a bandeira do Brasil com as estrelas, nesse daqui nós temos as Três Marias, né? A cegonha, no outro ela estava em cima de uma chaminé, aqui ela está à beira de um lago. O cão, a torre, que aqui se transformou num farol. Farol é um posto de observação também e um posto de indicação. As pessoas, quando estão no mar, se utilizam da luz do farol para buscar orientação, né? Existem bibliotecas, aliás, se não me falha a memória, não sei se existe em outros lugares com o mesmo nome, mas em Curitiba, capital do Paraná, existe uma série de bibliotecas espalhadas pelas cidades chamadas Farol do Saber, Faróis do Saber, né? E elas têm uma torre, como se fosse mesmo um farol à beira-mar, e funciona aqui dentro, na parte de baixo, a biblioteca. E é muito interessante isso, ter essa carta com essa visão, com essa ilustração. Jardim, né? O banco do jardim. Né? Uma praça, a montanha, caminhos, direcionamentos que a gente dá, os ratos, o coração, né? O super-homem, né? O símbolo do super-homem com o coração dentro, o anel, uma aliança, né? O livro com temperos ou alquimias, né? Enfim, o conhecimento, olha aqui os livros em cima, né? O conhecimento aberto para que você possa desfrutar dele. Aqui não tem segredo, aqui a gente fica sabendo a verdade. A carta, o homem, a mulher, os lírios, o sol, a lua, a chave, os peixes, a âncora e a cruz. Esse símbolo, né, de deposição de Cristo, né, depois de todo o processo da paixão, né, ou seja, do sofrimento, né? Muito bacana. Mas e essa ideia de você mesmo montar o seu próprio baralho a partir de 2, escolhendo as cartas com as quais você mais se identifica, eu acho
uma ideia genial, José Fernandes. Acho uma ideia muito, muito válida. Normalmente, a gente encontra, ou é possível encontrar, não é normal existir, mas existem muitos, que trazem assim, opção de carta de homem, opção de carta de mulher, opção de uma determinada carta, essas cartas que são mais conflitantes, como, por exemplo, os trevos. Então, numa vem trevo, na outra daí vem uma carta sobressalente, que é paus e pedras, para atender públicos diversos. Mas aqui você dá essa possibilidade. Eu gosto mais dessa silhueta do que da silhueta de camafeu, que é aquela silhueta de rosto. Então, por exemplo, eu ficaria com essa. Eu me identifico mais com esta foice do que com a anterior aqui, que eu até procurei ali a foice. Aqui, essa daqui. Pronto. Isso daqui. Eu me identifico mais com essa do que com essa daqui, apesar que também tem uma colheita aqui atrás, né, guardada. Mas essa daqui me remete mais, e eu vejo mais a foice cortando aqui atrás do que cortando para frente. Então, penso nisso. Não sei por que me ocorreu agora de essa carta poder representar a eliminação de uma quantidade muito grande de alguma coisa, de uma reserva muito grande, né? Se, por exemplo, um museu que é reduzido a cinzas, né? É claro que eu estou me estendendo, estou fazendo uma digressão aqui sobre a imagem, né? Um museu, uma quantidade muito grande de peças e objetos valiosos, um incêndio corta o acesso a esse museu, porque ele destrói o museu. Não é bem o significado dessa carta, mas me ocorreu agora, estou compartilhando com vocês. Então, já viram por quê que uma era verde e uma amarela? Porque elas se casam nesse sentido. Você pode montar o seu conjunto de cartas com as que você mais gosta. Eu não gosto dessa dominatrix aqui representando a carta do chicote. Eu prefiro o chicote como ele só, chicote. Aqui há um nível explícito digamos, de sensualidade, que não é o que eu vejo sempre no chicote. Então, eu vou tirar essa carta, vou pôr a outra e monto o meu baralho, né? Verde e amarelo, brasileiro. Então, Zé Fernandes, muito obrigado, de verdade. Sorte Lenormand, muito obrigado. A todos vocês que acompanharam esses unboxings, não deixem de conferir, sabe? Os artistas nacionais são altamente qualificados e o produto carta, produto baralho, é um produto hoje que nada mais deixa a dever para o estrangeiro, nada, você entende? Ele tem maleabilidade, ele tem resistência, ele tem um acabamento impecável, ele tem cores estáveis, e é tudo que a gente precisa, né? A gente faz um investimento que não é uma loucura, não é um investimento de um baralho importado, em hipótese alguma, mas que vai nos dar anos de prazer, de manuseio para quem é apenas como eu, um estudante, um interessado, um neófito, e para quem trabalha também muito tempo de trabalho, de vida útil do produto. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e não deixe de conferir Sorte Lenormand.